Ora então, bom dia. Vamos então para esta será a última pregação da série, não do tema. E eu volto a reforçar o desafio do David no início do culto. Ponham as vossas dúvidas, escrevam as vossas dúvidas ou venham falar connosco. Em relação às perguntas difíceis, eu fiquei assim um bocadinho, será? Não, mas podem fazer. Se eu não conseguir responder, se o Samuel não conseguir responder, o David, o Rui e o Alberto não conseguimos responder, em conjunto, nós comprometemos a estudar a palavra do Senhor e trazer-vos uma resposta. Está bem? No estudo anterior, nós vimos que somos incentivados a ficarmos na vocação a que fomos chamados. E temos falado muito acerca disso, na verdade. Estes são dons que Deus nos dá e que nos permitem desempenhar o nosso serviço e cumprir a missão que Ele nos entregou. E essa missão é que todos conheçam o Evangelho de Jesus. Isso foi o que Jesus ordenou. Isso foi o que a Igreja obedeceu logo no início. E foi como servos fiéis, como Paulo, se identificaram. Logo em Romanos, os primeiros 2 versículos de Romanos, diz Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Quer queiramos, quer não, como filhos de Deus, nós fomos chamados para isto, para proclamar o Evangelho. Este é o nosso chamado. E obedecendo, como vimos no domingo passado, e temos visto várias vezes, estamos a agradar ao Senhor. Estamos a honrar e a dar glória ao nosso Deus. Em toda a série nós temos vindo a aprender como fazer isto. Como agradar ao Senhor. Como obedecer àquilo que a palavra manda. Melhor dizendo, a palavra de Deus vai nos mostrando algumas dicas, algumas regras que como família e como portadores e mensageiros deste Evangelho, independentemente de quem somos ou o papel que desempenhamos dentro desta mesma família, nós podemos fazer e assim agradarmos ao Senhor. Então eu queria começar com uma pequena ilustração. Ambrósio. Apetecia-me tomar algo. Apetecia-me Pensava que era só eu que conhecia isto. Apetecia-me um Ferreiro Rocher. Tomei a liberdade de pensar nisso. Lembram-se deste reclame, certo? O desejo do requinte. O simpático, este Ambrósio, aquele motorista mordomo, com a sua boina, o bigodinho branquinho, e ele olha para trás. Tomei a liberdade de pensar nisso. Quais são as características que nós vemos logo neste mordomo quando ele age desta maneira? O bigode? Será o bigode será o chapéu? Não. Com certeza é a disponibilidade. A atenção, o cuidado, a antecipação até. A senhora como patroa podia simplesmente pedir e ele ia fazer. Ambrósio, eu quero um Ferreiro Rocher. Mas nesta campanha de marketing daquele que provavelmente será um dos melhores chocolates do mundo, full disclosure, há uma antecipação daquilo que seria uma necessidade e quando ela aparece é imediatamente satisfeita. Já pensaram nisso? A senhora vai no carro, vai a passear, apetecia-me. Está aqui, senhora. Tomei a liberdade de pensar nisso. A hospitalidade da família cristã é muito semelhante a isto. Até, às vezes, no requinte. E este será o nosso tema desta manhã. Deixem-me dar outro exemplo. Quando nós vamos almoçar, principalmente ao domingo, quando vamos almoçar aos meus pais, se nós tocarmos à campainha, eu e a Mónica já fizemos este teste várias vezes. Se nós tocarmos à campainha, entramos a porta, eles abrem, é um prédio, né? Abrem-nos a porta da entrada e quando nós subimos o primeiro vão de escada já ouvimos os gritos lá em cima das meninas, as nossas sobrinhas, a descerem para vir encontrar-se connosco às escadas. Eu às vezes até fico com medo que elas tropecem para ali abaixo. Já fizemos o teste de entrarmos silenciosamente em casa e elas ficarem tipo a olhar para nós tipo, não podemos surpreender-vos. A ideia é, quando nós estamos a subir as escadas, mesmo que as crianças ainda não tenham chegado, a porta da casa dos meus pais já está aberta. É interessante isto. Ou seja, eu, apesar de ser a minha casa, e agora a casa da minha mulher também, não é? Mas
nós ao entrarmos, ao subirmos aquelas escadas, nós sabemos que lá em cima nos espera uma porta aberta. O nosso tema hoje trata exatamente de uma porta que está aberta, mostrando disponibilidade para receber, mostrando antecipadamente que há uma preparação com cuidado, tendo em conta quem vai visitar, quem vai entrar aquela porta. Podia ser uma casa aberta, mas como nós não estamos no imobiliário, estamos a falar de hospitalidade cristã, vamos falar em portas abertas. Hoje nós vamos falar de hospitalidade na família que vive à luz do Evangelho. E nesse aspecto nós vamos, ou melhor, considerando este tema, nós vamos abordar 4 aspectos. Primeiro, receber a todos. Segundo, prestar atenção. Terceiro, envolvimento pessoal. E em último, fazer das refeições prioridade. Vamos à palavra. Quero convidar-vos a abrirem comigo em Gênesis, no capítulo 18. Livro do Gênesis, capítulo 18. Nós vamos ler os primeiros 8 versículos. Aguardar que todos abram. Então, Gênesis 18 e versículo 1. Depois, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhos de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se tenho agora achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto, por isso, chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. Até aqui a palavra de Deus. Este é um episódio que nós conhecemos bastante bem. Mas eu queria que nós nos cingíssemos apenas a estes 8 versículos. Abraão estava sentado à porta da sua tenda na hora de muito calor, debaixo dos carvalhos, e ele provavelmente estava-se a abrigar deste calor. Não é? E nos seus momentos de reflexões patriarcais, eis que surgem 3 homens. Ele podia ter feito aquela conversa de circunstância do tipo: então, está tudo? Está calor, não está? Pois. Seria normal, não é? Então alguém vai a passar, eu estou aqui na sombra, então está tudo. Ele podia ter feito isto, mas ele não fez isso. Ele, assim que os vê, correu para eles, diz-nos o texto. Apressadamente, ele corre para eles. Ele sai da sua zona de conforto, onde ele estava abrigado ao sol, o calor tórrido. Ele sai, corre para eles, e o texto diz-nos lá no verso 2, prostra-se. Ou seja, debruça-se em frente deles. Porquê? Bem, por um lado, não era a primeira vez que Deus o visitava. De 10 em 10 anos, mais ou menos, o Senhor falava a Abraão de forma pessoal. Mas, por outro lado, ele cumpre um dever de um anfitrião da sociedade oriental. Ele não só os recebe, como cuida que lhes sejam concedidos comida, descanso, a própria higiene. Estamos a falar de uma... Não é como nós aqui, que para termos pó nos sapatos é preciso haver alguma coisa, ou nos carros é preciso haver alguma coisa no ar. Lá não, é deserto, é terra. Ele põe em prática isto que era normal da sociedade da altura. Quer para aqueles que eram conhecidos, quer para estrangeiros. Era normal que alguém passasse: estás de viagem, vem aqui, toma um pouco de refresco,
lava os teus pés, descansa um pouco. A expressão que aqui aparece, esforçai os vossos corações, é descansar, recuperar, repousar, para depois seguirem adiante. Há um outro pormenor, que é o facto dele se prostrar. Porquê que Abraão, sendo um chefe de família, se bem que a esta altura ele ainda não tinha filhos, ainda ia ter, a posterior, mas ele já era dono de uma grande casa, porquê que ele, perante os visitantes, se prostra? Ele mostra humildade e disposição para o serviço, tal qual o Ambrósio. No momento da necessidade, ele estava lá para suprir essa necessidade. E se ele era dono de uma casa, se o patriarca age assim, nós imaginamos que toda a sua casa segue o seu exemplo, porque está debaixo da sua autoridade. Aquilo que nós vemos acontecer no resto do episódio é que Abraão fala com Sara, sua esposa, para que ela prepare pão depressa. Ele vai ao seu gado, escolhe o melhor exemplar, dá ao seu moço para que ele depressa o prepare. A ideia era que os convidados não esperassem muito tempo, porque eles tinham que seguir viagem. Afinal, eu tinha aqui uma anotação, afinal a ideia dos maridos darem trabalho às esposas já vem de muito de trás, não é? Principalmente com convidados em casa. Mas quando ele lhes traz este repasto, este momento de descanso, ele serviu-os. O que é que diz lá o último versículo que nós lemos? Versículo 8, final. Ele estava em pé, junto a eles, e eles comeram. Na minha cabeça, quando eu li o texto, eu imaginei Abraão como aquele mordomo, ou como aquele criado que está em pé, de mãozinhas assim à frente, à espera que alguém pedisse alguma coisa. Posso ajudar em mais uma coisa, posso trazer mais um pouquinho de água, um bocadinho mais de manteiga, um bocadinho mais de pão. A carne está boa, está no ponto. Percebem a ideia? Está disponível para o serviço. Ele não sai dali, do pé deles. Se quisermos aplicar os nossos 4 pontos aqui, reparem, ele recebe-os com honra e com todo o cuidado. Abraão esteve atento às suas necessidades e traz-lhes água, pão e descanso. Ele envolve-se pessoalmente no processo e com eles, o texto depois continua numa conversa entre eles, ele envolve-se pessoalmente com os seus convidados. E por último, a refeição foi um meio dele servir, cuidar e abençoar aqueles visitantes. Então, perante isto, e tendo isto a base da nossa meditação esta manhã, o que é a hospitalidade? Ser hospitaleiro é o ato ou efeito, segundo diz o dicionário, de hospedar, de receber hóspedes, de modo generoso e afável, tratar alguém ou receber alguém. É aquele que, por bondade ou amor ou caridade, recebe alguém, ajuda alguém. Ser hospitaleiro é usar de bondade de forma generosa, afável com alguém em casa. Mas o que é que isto quer dizer? Para tu seres hospitaleiro, tu tens que dar de ti, do que é teu, para bem do outro. E repara que a definição do dicionário, e da palavra de Deus também não fala em alguém conhecido ou alguém estrangeiro. É alguém. Era para com alguém. Não fala em que tu tens que ser hospitaleiro para alguém que é simpático ou, por outro lado, arrogante. É alguém. Não diz que é alguém de boas famílias ou um sem-abrigo. Simplesmente é alguém. É uma pessoa. Usar de hospitalidade cristã é receber a todos. Toda a gente. Usando de bondade para com todos, sem fazer diferenciação de pessoas. Tal como Deus não faz acepção de pessoas no que diz respeito à necessidade da salvação, o exercício da hospitalidade cristã é para com todos. O evangelho que o cristão prega é para todos, pois todos precisam dele, como nós temos vindo a estudar à sexta-feira com o livro de Romanos. O exercício da hospitalidade é para com todos e é um reflexo da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Este é o nosso primeiro grande desafio. Jesus, outrora, disse que não eram os sãos que precisavam de médicos, mas aqueles que estavam doentes. Nós lemos isso lá em Mateus 9:12.
Ou seja, aos da casa é fácil nós abrirmos a porta e deixarmos entrar. Mas e aos desconhecidos? Eu convidar-vos a qualquer um de vocês para dentro da minha casa. Tenho que avisar a minha mulher primeiro. É fácil para mim. Eu conheço-vos a todos. Vocês conhecem-me a mim. Agora, eu encontrar-me com alguém que está ali na praça e levá-lo para dentro de minha casa, aí a situação já é diferente. É compreensível que nós tenhamos dificuldade em partilhar o que é nosso. A casa, o quarto, a mesa, a comida, a roupa, os brinquedos. Sim, porque isto também tem a ver com as crianças. É difícil, como crianças, nós partilharmos aquilo que é aquele nosso brinquedo preferido. Quando eu às vezes brinco com alguns dos meninos aqui da igreja, alguns de vocês já me ouviram dizer, então eu vou dormir na tua casa, mas vou dormir na tua cama. Não, na minha cama não dormes. É normal. É ou não é, meninos? É claro que alguns de vocês já me disseram, tu não cabes lá. Ok, tudo bem, passamos à frente. A ideia é que nós temos que estar disponíveis, e esse sim é o nosso grande desafio, a estarmos disponíveis para abrir a porta da nossa casa e abrir o nosso coração para todos, não só para aqueles que nos agradam. Nós temos receio, nós temos um grande sentido de propriedade, nós temos o nosso orgulho próprio, nós temos os nossos feitios, as nossas personalidades, mas tudo isso, por outro lado, nos leva à necessidade que nós temos do Espírito de Deus transformar o nosso coração, quem nós somos, para nos transformarmos naquilo que agrada a Deus. Porque ao fim e ao cabo foi Deus que nos deu todas estas coisas que nós temos. E Ele te deu para que tu consigas, com todos os teus recursos, com tudo quem tu és, abençoar outros. E a hospitalidade é algo precioso, um exercício precioso que Deus te dá para tu conseguires abençoar a todos. Então, como ultrapassar este desafio? Pela graça de Deus, nós temos o Espírito Santo, que nos lembra o Evangelho e nos transforma conforme o desígnio do Senhor. Então, enchamo-nos do Espírito. Porque para que os nossos braços e as nossas portas se abram para receber a todos. E nós estamos a falar, como falamos da família, nós estamos a falar em casa, na nossa casa. Mas a porta da casa de oração também é uma porta que tem que estar aberta para receber a todos. E eu e tu temos um compromisso, uma obrigação, um dever de a todos receber de braços abertos. De conhecer pessoas. O desafio que o David fez agora no início, irmos conhecer as pessoas. Saber os seus cuidados, as suas preocupações, as suas alegrias. Celebrar com eles, chorar com eles, se necessário. Então, este é o primeiro ponto. Segundo ponto, prestar atenção. Nós não devemos confundir a hospitalidade, que é o que nós estamos a refletir, com o entretenimento. Deixem-me explicar. Uma coisa é nós abrirmos a porta da nossa casa para fazer um churrasco com uns amigos e vamos todos e temos um bom momento de convívio, uma boa conversa, mas isto não é hospitalidade. Quer dizer, em certa medida tu estás a receber pessoas em casa. Mas a hospitalidade cristã, que a Bíblia fala, não é este tipo de hospitalidade. Não é o entretenimento. Não é tu estares a ter um bom convívio com pessoas, com gargalhadas, com conversas. Não é só isto. Mas isto é bom também. Porque senão nós não iríamos fazer o convívio da igreja, certo? Isso também é bom. E até mesmo no convívio da igreja, não são as portas da igreja, mas nós trazemos pessoas para o nosso meio, para o nosso seio. E essa é uma forma de nós mostrarmos aquilo que Jesus e a palavra e o Evangelho faz na nossa vida. Mas onde pretendemos chegar, e onde a palavra pretende chegar, não é ao entretenimento, mas sim chegar ao suprimento da necessidade do próximo. Isto é, tu olhares e prestares atenção de quem precisa da tua ajuda e trazê-lo para dentro da tua casa. Estás disponível. Tomei a liberdade de pensar nisso. Tomei a liberdade de estar atento e olhar para ti e perceber que tu precisas de ajuda. Então eu abro a porta da minha casa para que tu entres. Reparem, Abraão não convidou o Senhor e os 2 anjos para uma grande festa e jogos de tabuleiro, pois não? Era engraçado.
Qual foi a sua preocupação? Traga-se, Gênesis 4, 5. Vejam lá o texto comigo, por favor. Traga-se agora um pouco de água, lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore. Lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante. A preocupação dele foi trazê-los para dentro de casa para satisfazer a sua necessidade. Eu e tu somos chamados a olhar à volta, estarmos bem atentos ao que nos rodeia, e quando nos apercebemos que há alguém com necessidade, apressadamente saímos ao seu encontro, saímos da nossa zona de conforto, saímos da sombra para o calor e colocamos a mão na massa. Conhecem a expressão, certo? Colocamos a mão na massa. Vamos ao trabalho. E reparem, quando eu digo alguém com necessidade, eu não estou a falar de necessidades financeiras. Pode ser. Mas pode ser qualquer tipo de necessidade. Alguém que simplesmente precisa de falar. Alguém que precisa de chegar perto de ti e desabafar acerca de um colega de trabalho de quem não gosta. Acerca de uma necessidade que atrapalha a sua vida. Acerca da necessidade de paz. Acerca da necessidade de alegria. Por outro lado, ele está tão contente que tem necessidade de passar aquilo para alguém. Partilhar com alguém. E se tu não estás atento ou atenta, a mensagem é para todos, percebam? É difícil tu abrires a porta da tua casa, a porta do teu coração, para receber seja quem for. Porque tu não sabes se há ou não há necessidade. Certo, Timóteo, mas eu não tenho esse perfil. Eu não sou essa pessoa que vou ter com alguém. Olhando em volta, eu não vejo essas necessidades. Eu não consigo entender essas necessidades. Quando muito, esporadicamente, eu penso no assunto, quando alguém fala nisso, e vejo outras pessoas que têm mais capacidades do que eu para o fazerem e que o fazem. Eu espero que isto não seja o pensamento de ninguém hoje. Mas sabem, eu explico-vos porquê. Em primeiro lugar, há sempre alguém que necessita. Ou seja, se tu olhares à tua volta, tu vais identificar alguém que necessita. Por outro lado, se tu não vês, é porque tu não estás a prestar atenção. Nós não precisávamos sair desta sala para identificarmos pessoas que precisam de nós. E por outro lado, sair da tua zona de conforto, da sombra para o calor, é algo que implica vontade própria, é verdade. Trabalho e dedicação, é verdade. Mas se tu não os tens, se tu não queres, se tu nem sequer pensas nisso, então deixa-me dizer-te, deixa-me advertir-te, deixa-me avisar-te que tu não estás a agradar a Deus. Nem estás a obedecer àquilo que o teu Senhor te manda fazer. Eu sei, é difícil, nós não temos todos a mesma personalidade. Eu sei, nós não temos todos o mesmo à vontade. Não temos todos a mesma cara de pau. Conhecem a expressão também? Cara de pau. Mas a verdade é que nós temos, se somos filhos de Deus, todos temos o Espírito de Deus que nos ajuda a ultrapassar a zona de conforto. A minha questão aqui é, tu queres ultrapassar? Queres sair dessa zona de conforto? Tu tens vontade disso? A tua vontade é mesmo agradar a Deus ou é pensar em ti próprio e deixaste de ficar alapado ou alapada na tua zona de conforto? Quando tu estás cheio do Espírito de Deus, em vez de estar cheio de ti, tu consegues prestar atenção àquilo que se passa à tua volta. Tu consegues ver e mais, tu tens poder de Deus para abrires a porta. Nós mesmos, eu mesmo, tu mesmo, não é mandar alguém abrir. Olha, Samuel, Levi, eu sei que a Sara precisa de ajuda, vão lá. Não, eu vou à Sara, eu vou e falo com a Sara. Porque o poder de Deus, o poder do Espírito de Deus, porque eu quero agradar a Deus, Ele me enche ao ponto de eu conseguir fazer isso e ultrapassar aquilo que é a minha dificuldade. E isso nos leva ao ponto seguinte também, o envolvimento pessoal. No que à vida pessoal diz respeito, quantas não são as vezes que nós queremos ficar na nossa bolha? Que ninguém nos incomode. Pensem nisto.
Aqueles de nós que vivemos em prédios, em apartamentos, ou que alguma vez vivemos em apartamentos. E então quando são prédios com grandes andares, principalmente nas grandes cidades, quantas não são as vezes em que nós passamos anos naquele sítio e nós não sabemos o nome dos nossos vizinhos? Nós não nos envolvemos, pessoalmente. Nós não vamos lá tocar à campainha e dizer: olha, eu acabei de chegar ao prédio e tenho aqui um bolo que acabei de fazer. Eu sei que ele está um bocadinho esturricado, o meu forno não está a funcionar muito bem, mas eu queria lhe oferecer. Custa-nos dar este passo, custa-nos sair da nossa zona de conforto, custa-nos tomar a dianteira, passar à ação. Custa! Somos envergonhados por natureza, somos pessoas que... porquê? Desconforto. Porquê? Abraão, no nosso texto, ele não disse ao moço: olha, ou à Sara, vão ali ver o que é que aqueles homens estão ali a passar, vão lá ver o que é que eles querem. Ele não fez isso, pois não? Meninos, o que é que o Abraão fez? Vá lá, olhem lá para o texto. Quando o versículo 2, o que é que diz o versículo 2? Abraão mandou o moço e a Sara irem ter com os homens. O que é que o versículo diz? Podem ler o versículo. Três jovens de pé em frente dele. Ok, a seguir. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Ok, então o que é que ele fez quando ele os viu? Está lá no texto. Diz isto. Correu. Ele quando os viu, ele não disse: oh Sara, vão lá ver o que é que eles... Não. Aliás, ele nem se levantava, ele estaria alapado lá, a coçar as suas barbas de patriarca, né? Ele não fez isto, ele levantou-se, correu para eles e quando chegou ao pé deles, prostrou-se no sentido de: eu estou aqui para vos servir. Ele não mandou ninguém, ele envolveu-se pessoalmente. Tudo certo? Claro, algum de vocês podia dizer assim: sim, Timóteo, mas o texto continua e ele mandou a Sara amassar a farinha para fazer o pão e ao escolher a vitela ele disse ao moço para preparar, ou seja, ele também mandou, certo? Mas quem era Abraão? Não era ele o chefe da casa? Não era ele o patriarca, o dono da casa? E sabem, se ele faz isso, se ele manda fazer e se lhe obedecem, às vezes mandar bem dá resultado que as coisas fiquem bem feitas. Se calhar o Abraão nem sequer sabia fazer pão. Não era a missão dele. Não era o propósito dele. Cada um ocupa o seu lugar. Nós vemos que este homem tem uma postura de organização, de autoridade e de predisposição para o serviço. Ele corre para eles, apercebe-se das necessidades, começa logo a pensar um plano: como é que eu vou ajudar estas pessoas? Água, pão, manteiga, leite, vitela, tenrinha e boa. O texto diz-nos isso. Ele rapidamente põe um plano em ação e reparem, ele não perdeu tempo, apressadamente ele o fez. Ele honra estas pessoas à chegada, prostrando-se, oferece um plano de refrigério, organiza toda a sua equipa, entenda-se, a sua família, e põe o seu plano em andamento. Ele serve os seus convidados e mais, ficou junto deles, em pé, caso fosse necessário fazer mais alguma coisa, ou servi-los de mais alguma coisa. Que exemplo! Quando uma família cristã se organiza e vive debaixo do Evangelho de Jesus, todos cooperam para servir o necessitado. Há um envolvimento individual de cada um. Em famílias que estão habituadas a receber pessoas em casa, no dia em que não vem ninguém lá à casa, as crianças começam a dizer assim: então, hoje não vem cá ninguém. Há tantas histórias que se contam assim: então, hoje não vem cá ninguém. É normal que nestes convívios mais do que saudáveis, as crianças criem relacionamentos e criem amizades que perduram. E isto é normal, porquê? Porque os seus pais se envolveram e investiram em abrir portas àquelas que precisavam, que necessitavam. Este é o exemplo. Mas deixem-me ainda aumentar mais o exemplo.
O próprio Jesus. Não é Ele o nosso exemplo maior? Não fez Jesus também assim? Quantos não foram aqueles que usufruíram do seu envolvimento pessoal, individual, personalizado? Lembramos de Zaqueu, o cego de Jericó, a mulher samaritana, Nicodemos, Maria Madalena, tantos outros, que pessoalmente, cara a cara com Jesus, eles tiveram um encontro e Jesus os recebeu de braços abertos e os ajudou. Jesus comeu ainda mais, Jesus comeu com pecadores durante o seu ministério. Ele recebeu crianças de bom grado, ensinou-nos a convidar os humildes para festas e a acolher estranhos. Lavou os pés aos que o seguiam e até preparou o pequeno almoço para os seus discípulos desobedientes, até para aqueles que o negaram, nomeadamente Pedro. O Rei dos Reis, a dar o exemplo, saindo do seu próprio contexto, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E este é o Evangelho que nós pregamos. O teu envolvimento às vezes pode ser completamente fora do teu contexto. Deixem-me dar-vos uma ilustração. Certo pastor conta que uma mãe lhe disse o quanto gostava de passar tempo com solteiros na sua igreja. Ela dizia o seguinte: é demasiado fácil rodear-me de apenas mães cujos filhos se encontram numa fase semelhante aos meus. Mas embora seja bom partilhar experiências semelhantes, até na comparação e no encorajamento mútuo, o perigo é que esta parentalidade nos absorva toda a vida e a identidade de pais. Ela continuava dizendo que o encontro com os solteiros lhe lembrava a vida que continua lá fora, para além do domínio dos cuidados infantis. O encontro com solteiros que ela conhecia revelava-lhe toda uma vida para além da maternidade e que ela sente que pode facilmente perder ou que lhe pode escapar à frente dos olhos. O contexto desta mãe era reunir-se com outras mães e dizer: as fraldas estão mais baratas no continente. O teu filho à noite também sonha muito. Qual é a solução quando ele se engaja, quando lhe estás a dar um pedaço de maçã? E, ok, eu só ouço, estou a falar daquilo que a minha irmã, a minha cunhada e outras mães eu ouço a falar. Mas esta mãe dava um testemunho que este era o contexto dela, mas fora do contexto dela era tão bom. Era tão bom. E muitas das vezes tu tens que sair do teu contexto, tens de sair da sombra para ir para o calor e suar. Trabalhar. Envolver-te. Contrariares quem tu és. Se Jesus simplesmente se mantivesse Rei, se Ele se mantivesse Deus, nós não estaríamos aqui celebrando a salvação que temos pelo seu sangue derramado na cruz por nós. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se humilhou até à morte e morte de cruz. O teu envolvimento pessoal no exercício da hospitalidade é importante demais para que o desprezes. Mas ele deve ser feito de bom grado, não de má vontade e sem resmungar. A primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 9, diz: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sem murmuração. Deus te quer e te pode abençoar. Deus te quer usar para tu abençoares outros. E tu abençoando outras pessoas estás a ser abençoado também. Estás a receber. Porque a hospitalidade é uma bênção de dois sentidos. Não é só de ti para lá, mas de lá para cá. Ao chamar-nos para a hospitalidade, a palavra de Deus não nos obriga a acrescentarmos ainda mais às nossas agendas super ocupadas e sobrecarregadas, mas sim em pensarmos em formas de nos encorajarmos uns aos outros para o fazermos, para todos o fazermos. Imaginem se formos muitos. Imaginem que não existe mais ninguém no mundo, que somos só nós aqui. Imaginem todos nós a exercermos a hospitalidade uns para com os outros, a convidar-nos uns aos outros para cá. Eu esta semana estou mais ou menos livre, já agora. Imaginem.
Se formos muito a exercitá-la, imaginem o impacto enorme que terá na expansão do reino de Deus e na saúde da Igreja. O que nos traz ao último ponto. O último ponto é fazer das refeições prioridade. Vamos jantar? Eu estou a perguntar. Vamos jantar? Obrigado. Alguém que me quer jantar comigo? Eu tenho que levar a minha mulher também, está bem? Quem me conhece bem sabe que esta é uma daquelas frases que facilmente saem da minha boca. Isso é uma questão de marcarmos um jantar para combinar isso, certo? Eu também sei, tenho noção que este é um clube de um associado, não é um associado único. Eu não sou o único associado deste clube. Mas não desfoquem muito do que meditámos até agora, mas eu desafio-vos a pensarem por breves instantes na maravilha que foram tantos jantares que vocês já tiveram. Se calhar muitos cheios de risadas, muitos cheios de choro, muitos de confissão, muitos jantares de sermão e missa cantada. Conhecem a expressão? De exortação, vamos ser mais bíblicos. Muitos pesados e outros de refrigério no momento certo. Conseguem identificar esses jantares na vossa vida? É fácil, não é? Hospitalidade também é isto. De volta de uma mesa, muita coisa pode acontecer. Nunca devemos subestimar o que pode ser alcançado para o reino de Deus à volta de uma mesa da cozinha ou de uma mesa de sala de jantar. É um lugar que Deus gosta de usar. Mas cuidado. Cuidado. A hospitalidade não é olhar para o teu calendário e descobrir quando é que tu tens um buraquinho para ajudar a crise da outra pessoa. Porque a crise da outra pessoa, a necessidade da outra pessoa, não está limitada à tua agenda, ao teu horário. A questão é que a necessidade de ajuda em momentos de crise é naquele momento que é necessário. Não é depois de acontecer alguma coisa pior ou trágica. A hospitalidade, cuidado também, não é somente papel da esposa, da mãe ou da mulher. Na verdade, Tito 1:8 diz que é uma das qualidades que o pastor, que o líder deve ter. Todos devem ajudar, todos devem colaborar. Outra coisa, e neste eu sei que posso ser polémico, espero que não me façam uma espera lá fora. Mas hospitalidade não é sobre proteger a tua imagem. Não é proteger quem tu és. Nós não somos defensores, deixem-me explicar. Nós não somos defensores da desordem. Mas não precisa de estar tudo perfeito em casa para nós conseguirmos ajudar alguém em necessidade, para exercitarmos a hospitalidade. Nós não precisamos ter a melhor comida. Nós não precisamos ter a casa 100% arrumada minutos antes. Nós não precisamos ter as crianças sob controle. Nós não precisamos de gastar muito dinheiro. Nós não precisamos gastar muito dinheiro para recebermos pessoas em casa. Não é preciso o requinte. É preciso uma porta aberta, braços abertos, coração aberto, para receber, ouvir e pregar. A hospitalidade já agora não é sobre comida, mas é sim sobre relacionamentos. Levar à tua casa pessoas que, ao entrarem em tua casa, eles não se sintam estranhos. Eles se sintam acolhidos, amados, cuidados. Se comem bem e não há partilha da palavra, não há partilha de necessidades, não há uma palavra amiga, então a hospitalidade não foi bem conseguida, não foi alcançada. A hospitalidade cristã, entende-se. A partilha, a ajuda, promove o relacionamento e ela tem que ser com base no Evangelho de Jesus. A hospitalidade, como nós já vimos, não é só convívio, mas há um estreitamento de relações e demonstração de amor fraternal uns para com os outros e pelas almas. Porque eu fui convertido pelo Evangelho e eu não tenho que ter apenas e só amigos cristãos. Eu não tenho que abrir as portas da minha casa apenas e só
aos meus comparsas, aos meus bros cristãos. Nós não fomos tirados deste mundo. As nossas amizades, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de escola, eles têm que entrar pelas nossas portas adentro. E o Evangelho tem que ser pregado. A hospitalidade não é só para os que estão dentro de portas, para aqueles que pertencem ao seio do amor do Senhor, mas é para os outros também. Os de dentro, os nossos irmãos na fé, nós sabemos, eles têm grandes necessidades. Há um bocadinho falávamos que não precisávamos sair desta sala e identificarmos pessoas que precisam de nós e que nós precisamos de pessoas. Mas aqueles que não têm Cristo têm uma necessidade ainda maior. Aqueles que não têm Cristo têm uma necessidade ainda maior. Então, tendo isto em consideração, eu volto a perguntar-vos, vamos jantar? Vamos. Trazendo algumas breves conclusões. Recebe bem a toda a gente. Estende uma palavra amigável, afável a quem encontres, mas partilha do teu tempo, da tua energia, da tua vida, especialmente àqueles que podem precisar mais de ti do que tu precisares deles. Eles são amados por Deus, logo eles são dignos do teu tempo, da tua energia, da tua vida, pois tu és um servo de Deus. Segundo lugar, presta atenção. Todos nós interagimos com pessoas no trabalho, na igreja, na escola, nas nossas comunidades, mas quantas pessoas têm necessidades e precisam de ajuda e passam despercebidas? Tira tempo do teu dia para parar, olhar à volta e mostrar amor, bondade, amabilidade, um gesto afável para com outra pessoa. A tua palavra edificante e um gesto amável pode mudar a vida de alguém no ápice. Terceiro lugar, envolve-te. Liga-te às pessoas, não de forma digital, mas de forma orgânica. Não há nada de mal com uma mensagenzinha. Vidal, bebe água. Mas é se calhar preferível, Vidal, esta semana jantamos em minha casa e vais beber água. Liga-te às pessoas, cara a cara, de forma pessoal. Mostra-lhes Jesus. Mostra tu o que é ser de Jesus. O que é que Jesus faz na tua vida? O que é que Ele tem feito na tua vida até agora? Mostra que uma vida com Jesus é uma vida que vale a pena, porque quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus tem nada. Mostra porque é que Jesus é importante para ti. Sai da tua zona de conforto. Sai da sombra. Fala-lhes do Evangelho. Fala-lhes da Bíblia. Fala-lhes da morte. Fala-lhes da vida. Fala-lhes de Jesus. Por último, faz das refeições uma prioridade. Muitos dos momentos marcantes de Jesus ocorreram à mesa. Ocorreram à mesa. Aliás, um dos seus primeiros milagres, relatado em João 2, foi onde? Bodas de? Estavam onde? Casamento. No casamento, normalmente, o que é que se faz? Estamos à mesa. Muitos dos momentos importantes da tua vida foram à volta da mesa. Foram à volta de uma refeição. Foi à volta da mesa que alguém se virou para a minha esposa e diz assim, alguém, minha sogra, virou-se para a minha esposa e disse assim, estás à espera de quê? Isso é importante para a minha vida. Desculpa, amor. Convida uma pessoa para uma refeição e serve essa pessoa. De preferência, faz isso com a tua família. Faz isso, desafio-te, faz isso com a tua família. Mas se não for possível fazer isso dentro da tua família, então paga uma refeição. Vai com essa pessoa. Fala com essa pessoa. Ora especificamente pelo teu convidado. Ora especificamente pelo teu convidado. Serve-o e serve-o bem. Utiliza os momentos de refeição para construir relações e falar sobre coisas que realmente importam. Eu quero terminar com uma citação de John Piper no livro Preparando-se para o Casamento, no livro da editora Fiel. Ele está disponível até na internet em PDF. Então diz assim:
Os nossos lares precisam de estar abertos porque nossos corações estão abertos. E nossos corações estão abertos porque o coração de Deus está aberto a nós. Lembra-te como o apóstolo Paulo conectou o amor de Deus com o nosso amor uns pelos outros em relação à hospitalidade? Lembras-te? Melhor dizer. Ele escreveu, na primeira carta de João 3, 16 a 17, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E ele continua. Agora algumas aplicações para fechar. Primeiro, para todos. Se pertences a Cristo, tu tens pela fé recebido a sua hospitalidade salvífica, a salvação, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Então, estende essa hospitalidade a outros. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Tu vives livre, em livre graça todos os dias. Sê um bom dispenseiro dessa graça em hospitalidade. Segundo, para os casados. Planeiem, isto está em brasileiro, planeiem a vossa hospitalidade, planeiem que a vossa hospitalidade inclua solteiros, pequenos grupos, jantares de domingo, piqueniques, festividades, e não faças uma exibição disso. Age apenas naturalmente. E não se esqueçam que há solteiros de 8 anos de idade, solteiros de 60 anos de idade, solteiros de 50, 40, 30 e 20 anos de idade. Há homens e mulheres que já foram casados e que nunca se casaram, há divorciados e há viúvos. Pensa como um cristão. Essa é a tua família, mais profunda e mais eterna do que os teus parentes. Em terceiro, para os solteiros. Demonstrem hospitalidade para outros solteiros ou para casais casados. Talvez isto pareça estranho, mas deverá parecer estranho. Não seria uma marca da graça de Deus em tua vida? Eu oro para que o Senhor faça essa linda obra em nosso meio, em todos nós. O fim de todas as coisas está próximo. Sejamos sóbrios pelo bem das nossas orações. Amemos uns aos outros. Sejamos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus e mostremos hospitalidade sem murmuração. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu. Que o Senhor nos abençoe e ajude. Amém.